Hoje lição de número 13. Hoje nós vamos falar aqui desse tema, resistindo às sutilezas de Satanás. Última lição do terceiro trimestre. Fica comigo, assiste todo o vídeo que hoje está super especial para você. O texto áureo, diz assim o texto áureo: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, versículo 7. Verdade prática: a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir. Bom, aqui nessa introdução de hoje, nós vamos relembrar um pouquinho de todas as sutilezas que Satanás vem armando contra a igreja. E você tem prestado bastante atenção que Satanás ele tem armado todas as armadilhas em todas as áreas da nossa vida para tentar nos derrubar, para tentar nos tirar do foco que é adorar o Deus verdadeiro, que é o Deus do céu. Não é isso? E nessa introdução de hoje, eu vou primeiro te fazer uma pergunta. Hoje nós vamos falar de quê? Das sutilezas de Satanás, não é isso? Resistindo às sutilezas de Satanás. Eu quero te fazer uma pergunta. Você reparou bem a imagem desta lição 13? O que você percebeu lá na imagem da lição? Tinha 3 anzóis chamado Garateia, não é isso? Em algumas outras partes talvez chama diferente, mas na minha região chama Garateia, porque são 3 anzóis com 3 pontas, não é isso? Se torna 3 anzóis em um só. Então é um anzol com 3 pontas. Então tem 3 anzóis garateias na imagem desta lição. O que significa isso? Significa dizer que Satanás está jogando então o seu anzol, está jogando a sua isca em várias áreas de nossas vidas para tentar nos fisgar, tá? Essa imagem representa mais ou menos isso aí. Então essa imagem de 3 anzóis representa isso aí. Satanás, em todas as áreas da nossa vida, ele vai jogar a isca dele. Agora, vai caber se eu ou você, nós vamos morder essa isca. Então nós temos que, ficar esperto, raciocinar sempre antes de fazer, pensar antes de fazer qualquer coisa. Então, essa introdução aqui, onde nós já estamos começando aqui, Satanás ele usa de artimanha, ele faz uma armadilha, né? Aqui nessa introdução nós já vamos aprender isso, porque em todas as áreas ele usa sutilezas, ele usa armadilhas. Então ele usa a armadilha, ele lança um anzol aqui, ele lança outro anzol ali, ele coloca a isca nesses anzóis. Pode ser uma isca de cigarro, pode ser uma isca de prostituição, pode ser uma isca de fornicação, pode ser uma isca de adultério. Então ele coloca a isca nesses anzóis e lança para ver se quem vai cair nessa isca, para ele poder fisgar para o lado dele. Porque depois que mordeu a isca, dificilmente sai do anzol, porque o anzol ele tem uma fisga, não é isso? O anzol ele tem aquele dentezinho na ponta que nós chamamos de fisga. E depois que o peixe é fisgado no anzol, dificilmente o peixe sai do anzol. Muito difícil. Acontece, mas é muito difícil, não é? Então, você pode ver então aí que a imagem tem 3 anzóis de garateia, 3 pontas aonde ele fisga, e depois que fisgou, dificilmente sai, porque tem 3 fisgas em um anzol só. Então Satanás ele vai lançar as iscas nesses anzóis para ver se alguém morde a isca, porque depois que morde a isca e agarra, ele só vai puxar. Ele vai só puxar para o lado dele. E depois que ele puxa para o lado dele, dificilmente solta. A pessoa se debate para um lado para o outro e fica preso, fica emaranhada naquilo ali. Deu para você perceber agora essa comparação que eu estou fazendo? Essa imagem aonde está na lição 13 é mais ou menos isso que eu consegui identificar, tá bom? Então aqui na nossa introdução de hoje, o Tiago, né? Tiago ele deixa um conselho muito bom para a gente. Dentro disso que eu estou falando, Tiago 4 e o versículo é o 7, aonde que nos orienta ao que? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ele vai lançar a isca dele, ele vai lançar o anzol dele. Agora, cabe a nós olhar aquela tentação, cabe a nós olhar e resistir, e sair fora, fugir. José, quando ele teve aquela tentação da mulher de Potifar em cima dele ali, perturbando ele ali, o que ele fez? Ele deu meia volta, ele tentou fugir, nem que ele largasse a capa para trás, mas ele fugiu, porque é melhor você sair fora do que você tentar resistir e cair em tentação, porque nós não somos super-homens, ninguém é super-mulher aí do outro lado também, nem super-homem, não é isso?
Todo mundo é fraco em alguma área. E Satanás, ele observa qual é o nosso ponto fraco para jogar o anzol com a isca para ver se ele fisga dentro daquele ponto fraco que você tem ou que eu tenho. Então, vamos ficar esperto com as sutilezas de Satanás, porque Satanás, ele é astuto. Ele fica só ao derredor, ele fica ao nosso derredor observando todos os nossos pontos fracos. Se pessoa tem ponto fraco em cair em adultério, ele vai investir naquele ali. Fala assim, não, ele é fraco naquele ali, eu vou investir naquele ali. Não, essa pessoa aqui é fraca para essa área aqui, então eu vou puxar ela, eu vou lançar um anzol com a isca para ver se eu pego ela nessa área. Você percebe como é que o Satanás usa de sutileza, de armações, de armadilhas, e ele vem sorrateiramente, bem devagarzinho, né, para ver se nós caímos ali em alguma das suas armadilhas, das suas sutilezas. Então aqui, Tiago 4,7, ele diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Temer a Deus, obedecer a Deus, esse é o segredo. Porque se você está obedecendo a Deus, você está seguindo certinho. Se você procura servir a Deus de verdade, então você automaticamente você não está deixando brecha para Satanás. Então a imagem lá da lição 13, eu entendi, percebi isso aí, aonde ele lança a isca, lança o anzol dele para ver se ele fisga alguém. Mas não deixe ele te fisgar, hein? Eu também vou fazer de tudo para não deixar me fisgar, porque é complicado para sair depois, não é? Pois é. Aí o ponto número 1, onde diz o comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Bom, aqui nós vamos ver dois apóstolos falando aqui sobre as suas mensagens, aonde as suas mensagens são centradas, em Cristo, que é o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Todos dois aqui, o tema central deles é Cristo. São mensagens cristocêntricas. São mensagens aonde o ponto central das mensagens deles é Cristo. Então aqui nesse ponto 1 aqui, nós temos esses dois apóstolos aqui que usa esse tema, né, centralizado ali em Cristo, mas Satanás, com as sutilezas dele, ele tenta todo jeito a fisgar alguém. Agora você vê, hoje nós temos vários pregadores onde os temas centrais dessas pessoas às vezes é o dinheiro, às vezes o tema central eles procuram focar em outras coisas, mas na verdade as mensagens todas, por obrigação, eu acho que deveria de ser mensagens evangelísticas e também mensagens edificantes para aqueles que já servem a Deus, né? Por exemplo, a pessoa vai pregar, ela foca só na história dela e esquece a mensagem bíblica. Vocês percebem isso? Que muitas das vezes lê um versículo da palavra de Deus, elas lê um versículo e às vezes nem fala daquele versículo, nem fala daquele texto e começa a contar a história da sua vida. Quando é uma história edificante, onde diz assim, né, que Deus me salvou, Deus me libertou, vai servir para encaixar na mensagem, para se tornar uma mensagem evangelística. Até aí, joinha, porque aí vai ser uma mensagem evangelística e ele conta o testemunho dele para servir de base para evangelizar outras pessoas. Mas existe aquele tipo de pessoas que quando começam a pregar, eles esquecem até o que eles leram de base do versículo da Bíblia e começam a contar historinhas que aconteceu no seu dia a dia e esquece que o tema central deve ser Cristo e foca só em outras coisas. Na verdade, às vezes ele quer puxar um assunto dentro da mensagem para dizer aquilo que ele já está em mente, mas com algum interesse por trás. Eu falo essas coisas nas lições porque o nosso mundo hoje está muito corrompido. Então nós começamos a observar dentro de internet, nós começamos a observar dentro do nosso dia a dia, no nosso cotidiano, como que está cheio de espertalhões, infelizmente. Mas a mensagem central deve ser Cristo, cristocêntrica. E nós temos aqui, nesse ponto número 1, dois apóstolos para servir como exemplo, que é o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, aonde todas as mensagens deles era Cristo como centro, Cristo como mensagem ali central. Então a palavra deles era falar de Cristo,
a palavra deles era para trazer outras pessoas a conhecerem a Cristo. Eu acho que o tema principal deve ser esse, evangelístico, para trazer outras pessoas a conhecer esse Cristo que você conheceu e que eu conheço também. Então a mensagem central aqui é Cristo. Mas infelizmente, né, irmãos? Infelizmente, Satanás ele arma muitas armadilhas. Tem um vídeo rolando aí na internet agora, né? Onde a pessoa fala de estratégias, fala de táticas de entrar dentro de igrejas. E nós sabemos que, infelizmente, dentro das nossas igrejas, às vezes, entra pessoas que são espiões mesmo de Satanás, né? Infelizmente, entra pessoas que só vão lá para observar, que são satanistas, e só para observar, para tentar destruir os irmãos, tentar destruir a obra de Deus. Mas a igreja de Deus, ela vai prevalecer. Satanás, ele é assim, ele arma várias sutilezas, várias armadilhas. Ele vai tentar de todas as formas acabar com a igreja. Mas ele não vai conseguir acabar com a igreja. Ele não vai conseguir. Ainda que ele coloque pessoas infiltradas, ainda que Satanás coloque pessoas implantadas dentro de igreja só para observar ou para tentar armar contenda, para tentar destruir. Mas o que usa de engano não vai ficar dentro da casa de Deus. Ele vai ser descoberto uma hora e vai ser envergonhado. Não é isso? Mas Satanás ele usa armadilhas e sutilezas de todos os jeitos. Vou voltar aqui na imagem que eu falei para vocês lá, onde tem os anzóis, né? Lá para fisgar as pessoas. Ele vai lançar em tudo quanto é lado. Ele vai tentar de todas as formas. Isso que significa. Ele vai tentar com as sutilezas dele derrubar tudo. Você vê que hoje é a última lição, e a última lição desse trimestre aqui, aonde nos faz relembrar que todas as lições falou de sutilezas, e todas as lições falou especificamente de uma área. Falou da área social, falou da área de mídias sociais, falou do meio espiritual, falou de sutilezas em todas as áreas. Então Satanás, ele não brinca não. Né? Às vezes a gente fica aí brincando para um lado para o outro, alguns pensando que ser crente é só ir na igreja aos domingos. Satanás não está brincando não, ele quer destruir a igreja e ele faz de tudo, ele luta 24 horas para destruir a igreja. Temos que ficar esperto porque ele está jogando esses anzóis para tudo que é lado para ver se fisga alguém. Ele sabe que o tempo dele já está perto do fim, então ele quer levar multidões com ele, mas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quando ele lançar esse anzol dele, essa isca dele, nós vamos lá e vamos cortar essa isca dele e ele vai puxar a linha sem nada. Não vamos deixar fisgar nós e nem outros não. Vamos mostrar a palavra de Deus para outras pessoas, através do seu testemunho, através da sua pregação, através de várias formas. Vamos fazer outras pessoas conhecerem a Cristo. Vamos pegar as iscas de Satanás, vamos pegar as armadilhas dele e vamos cortar todas. Vamos pedir a Deus para destruir tudo, as armadilhas de Satanás e jogar por terra. E virar pó e jogar por terra em nome de Jesus. Porque Satanás ele está jogando as lanças dele, as flechas dele, a isca dele de todos os lados da nossa vida. Ele está procurando o ponto fraco da nossa vida para tentar nos fisgar. Mas em nome de Jesus, que nossos olhos espirituais sejam abertos. Que nossos ouvidos espirituais estejam abertos à voz de Deus, para quando Ele falar, não vai, fica, vai. Então, que nossos olhos espirituais estejam abertos, nossos ouvidos espirituais estejam abertos e que de nossa boca só saia palavras edificantes para a vida de outras pessoas. Não é isso? Bom, aqui no ponto 3 aqui, nós vamos continuar falando aqui nesse resumo também, né? Infelizmente, muitas pessoas eles não estão comprometidas com o tema central, com aquele tema cristocêntrico. Infelizmente, muitas pessoas estão focando em outras coisas, mas nós vamos focar em uma mensagem evangelística. Nós estamos vivendo os últimos tempos nessa terra. Adonias, que último tempo é esse? Vai ser daqui a 3 anos o arrebatamento? Não sei. Mas pelos prenúncios que estão acontecendo no mundo, nós percebemos que nós estamos no tempo do fim. E Satanás ele está usando de sutileza para tomar todas as áreas do mundo, da vida da gente, para tentar pegar a gente, fisgar a gente, derrubar a gente.
Mas pelos prenúncios que nós conseguimos ver e enxergar no dia a dia, nós percebemos que estamos no tempo do fim realmente. Agora, quanto tempo vai durar? Eu não sei. Quanto tempo que isso vai demorar? Eu não sei, se é 3, 4 anos, eu não sei. A única coisa que eu posso afirmar é que pelos prenúncios nós estamos no tempo do fim. Porém, o nosso tempo, nós não podemos contabilizar o nosso tempo com o tempo de Deus. O ser humano, ele vive do espaço sideral para baixo. E o espaço sideral para baixo tem dia, tem noite, tem horas. Deus, ele vive na eternidade. E na eternidade não tem essa coisa de dia ou de noite. Lá é uma coisa só. Lá é uma coisa só. Não tem essa de dia ou de noite. Essa coisa de ter 12 horas do dia, 12 horas da noite. Isso é só do espaço sideral para baixo para o ser humano. Deus não. Deus está no terceiro céu. Deus está acima de tudo. E lá ele vive na eternidade. Então só ele que sabe o tempo certo. De repente 1 minuto para Deus, para nós é 10 anos. Porque 1000 anos para nós é como o dia de ontem para Deus. Então nós não sabemos o dia. Vai falar, daqui a 4 anos, daqui a 5 anos, ninguém sabe o dia. Pode ser até daqui a 30 anos, mas para Deus isso é 1 segundo. Para Deus isso não é nada. Para o ser humano demora, né? 30 anos, né? Mas para Deus isso não é nada. O que eu quero dizer com isso? Que nós devemos nos preparar. Porque se o arrebatamento for daqui a 30 anos, 20, 50 anos, eu não sei se eu vou estar vivo até lá. Então eu tenho que estar preparado, olhos abertos, para não cair em tentação, para não cair nas ciladas do adversário, para não cair nessa sutileza de Satanás aqui, aonde ele está armando o anzol em todas as áreas, na mídia social, na rede social, no meio espiritual, dentro das igrejas. Ele está armando anzóis em vários departamentos e setores, para ver se fisga alguém, porque ele quer fisgar de todas as formas. Ele está tentando derrubar a igreja de todas as formas. Mas vamos fazer aqui, pegar o exemplo aqui de Pedro e de Paulo. Vamos colocar o nosso tema central ali como Cristo, como nosso tema central. Vamos sempre pregar alguma mensagem edificante para a igreja, mas também ao mesmo tempo evangelística, para ganharmos alma para Cristo. Porque Satanás não está brincando com esse monte de sutileza dele aqui, com esse monte de armadilha que ele está armando. Satanás está armando a rede dele em várias áreas para ver se pega, para ver se fisga alguém e deixa preso naquele emaranhado dele ali. Mas vamos ficar esperto, vamos resistir o diabo e ele vai ter que fugir de nós. Está escrito aqui no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Tá certo, meu irmão? Hoje eu vou fazer esse pequeno resumo aqui e eu vou te pedir uma coisa. Se inscreva no canal. Eu preciso de pelo menos 1000 inscritos para o YouTube continuar impulsionando esses vídeos. Se inscreva no canal aí, dá um like, comenta alguma coisa, tá bom? Ore por mim, eu estou precisando muito de recursos para melhorar aqui os vídeos da aula. Então não é fácil a gente ter trabalho da gente, a gente ter os compromissos da igreja e ao mesmo tempo você ter que parar, gravar e fazer com aquilo que tem, usar como pode. Nós estamos fazendo isso, então ore por mim, para Deus estar abrindo porta de recursos. E a ajuda que você pode é essa, ajuda aí, se inscreva no canal, dá um like aí, porque isso ajuda na plataforma, a gente precisa disso, para eles impulsionarem mais os vídeos, tá bom? E aquele que tiver interesse no Manual do Cooperador, ou o outro livro 15 Passos de Sabedoria, eu vou deixar aí embaixo na descrição, tá bom? Fica na paz do Senhor. Fica esperto, não caia nas armadilhas de Satanás, porque ele está lançando o anzol dele. Não morda a isca de Satanás, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe.